Fala pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui com a Marília Porto, doutora em Biotecnologia pela Universidade Estadual do Ceará, mestra em Nutrição e professora aqui da Unifor. Tudo bem, professora? Seja bem-vinda ao nosso Espaço Mundo no Campus. É um prazer tê-la por aqui. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Muito obrigada também pelo convite. Desejo um ótimo dia a todos. Espero que esse momento ele seja um momento muito proveitoso a todos que estão nos assistindo. Perfeito. Para começar, eu gostaria de saber mais sobre a sua trajetória profissional. A partir de que momento você começou a se interessar pela nutrição e decidiu seguir carreira acadêmica nessa área? Na verdade, sempre foi assim uma paixão, né? A alimentação em si é um mundo que muitas vezes a gente não conhece. Então, realmente, quando a gente vai se alimentar, a gente tem que pensar em todo o metabolismo, onde que esse alimento ele vai ter resultados. E aí eu comecei a ler e me interessei bastante. Me formei aqui na Unifor, né? E realmente assim uma paixão que eu tenho pelo curso e por nutrição. Perfeito, professora. E o tema da sua tese de doutorado trata do diagnóstico de alergia alimentar por meio da saliva. Qual a importância da realização desse tipo de diagnóstico para a saúde do paciente? Vale ressaltar que a grande parte da população alérgica são crianças. Então, quando a gente fala de um diagnóstico não invasivo, de um diagnóstico que é realizado através da saliva, a gente já minimiza danos. Essas crianças que estão no momento de diagnóstico, elas sofrem bastante. Então, quando a gente vê uma criança de 2 anos, uma criança de 1 ano, passando por vários exames bioquímicos, né, até o padrão ouro mesmo, que é o de provocação oral, que é um teste brilhante, porém, ele realmente, a criança ela tem que ter contato com o alérgeno. Então, quando a gente parte do princípio que esse diagnóstico vai ser da saliva, que não é invasivo, a gente minimiza muito esses danos, né, que essas crianças podem passar. Mas a gente também pode fazer com adultos, né, com qualquer idade. Então, assim, a principal característica que a gente pode dizer desse teste diagnóstico é justamente por ele não ser invasivo. E a gente conseguir também diagnosticar vários alimentos em um só teste. Perfeito, professor. Agora falando um pouco do curso de nutrição aqui no país, que atualmente ele é muito procurado pelos estudantes brasileiros, como a senhora enxerga esse atual momento do curso aqui no país? Se a gente for parar para pensar um pouquinho na população mundial, é uma população que está aumentando bastante o excesso de peso. E se a gente vir para a população brasileira, a gente já tem mais de 50% de pessoas com excesso de peso. Se a gente for ver Ceará e Fortaleza, a gente também tem um percentual muito significativo para essas pessoas que realmente estão aumentando o peso. Então a nutrição ela tende a crescer. E assim, é o mais fácil, é se alimentar bem e praticar uma atividade física, ter um estilo de vida saudável. E muitas vezes a gente precisa daquela pessoa para orientar, para dizer a quantidade, para dizer o que deve comer, né? Então, assim, realmente o curso de nutrição, a tendência é aumentar, a tendência é crescer, porque a nossa população está precisando dessa ajuda. Perfeito, professora. E o aumento nessa busca pela graduação em nutrição, se dá muito pela ascensão da cultura fitness no imaginário da juventude. Qual a relevância do curso para quem pretende se especializar nessa área? Certo, assim, realmente a gente quando vai... Eu já fui professora do primeiro semestre, e aí quando a gente pega esses alunos que estão entrando, a gente consegue realmente enxergar isso, que muitos deles entram porque eles gostam muito da área esportiva. Mas quando a gente olha o quadro de professores, né, o nosso quadro docente, e a gente realmente dá aula com paixão, dá aula com que nós amamos. Então a gente faz com que eles consigam ampliar as diversas áreas que a nutrição oferece. E aí assim, quando a gente vê o aluno que entra nessa área, a gente vê que ele durante o curso ele também vai tendo uma afinidade por outras áreas. E a importância do nosso curso também é que a partir do momento que esse aluno ele se forma, ele pode trabalhar em várias áreas, né, que ele queira ao mesmo momento. Então a gente faz com que esse aluno, que por mais que ele entre com o objetivo de ficar no consultório, na área esportiva, ele consiga também ampliar essa busca por outras áreas e ele consiga também praticar essas áreas para que quando ele se forme, ele consiga ter essas habilidades.
Perfeito, professora. E ampliar os horizontes dos estudantes de nutrição para além do nicho fitness é uma das missões dos docentes? É interessante até dizer isso, quando eles entram, eles querem essa área, mas às vezes quando a gente vê lá no último semestre, eu sou professora do último semestre, a gente vê aquele aluno que ele no primeiro queria a área esportiva e aí ele chegou, eu quero a área da alimentação coletiva, eu tive uma afinidade. E outro detalhe também interessante de falar é que elas são interligadas. Então, a gente tem 3 grandes áreas no curso de nutrição. A gente tem a nutrição clínica, a gente tem a nutrição da alimentação coletiva e a saúde coletiva. E aí, quando você vê a área clínica e você vê o nicho da área clínica, que é a esportiva, a gente visualiza que a gente tem que compreender a alimentação coletiva, porque a gente tem que entender, tem que ter uma noção de quantidades, a gente tem que também entender um pouco, um pouquinho de cada área, né? A gente pratica também a área da saúde coletiva porque a gente tem que fazer atividades educativas nos retornos desses pacientes. Então, assim, é algo que a gente consegue interligar todas as áreas na área que a gente estiver atuando. E isso é muito interessante. Então, o aluno, quando ele entra com essa visão, eu quero um consultório na área esportiva, ele sai podendo atuar em qualquer área e ele aprende a amar todas as áreas. Então, muitas vezes a gente vê isso, a mudança de opinião desse aluno que entrou escolhendo a área fitness, né, e saindo em busca de outra área. Perfeito, professora. Agora, só para finalizar, você, enquanto professora, qual recado você deixaria para quem ainda tem interesse nessa área de nutrição para os próximos anos? Gente, estude alimentação, pratique atividade física e venha conosco para o nosso curso, né? Aprender um pouco mais sobre tudo isso. Todos nós precisamos sim nos alimentar direito, todos nós a gente precisa de orientações e se você tiver interesse em continuar essa jornada com todos nós aqui da Unifor, da nutrição da Unifor, venha conosco. Você está convidado, certo, a participar aqui desse momento com a gente, conhecer o curso, que isso é de suma importância para todos nós. Perfeito, professora. Muito obrigado. Foi um prazer ter a senhora aqui hoje. E mais uma vez, a gente agradece pela sua participação. Muito obrigada também, agradeço o convite, né? É muito bom estar aqui, muito bom poder ajudar todo mundo falando sobre nutrição. É isso, gente. O Mundo no Campus fica por aqui. Até a próxima.